O nosso início na doutrina foi como curiosidade. Éramos católicos, mas sempre gostávamos de conhecer sobre orientalismo. Havíamos começado a entender a yoga, macrobiótica, e nós tínhamos costume de ler aquela revista Planeta, que nem publicam mais hoje em dia. Então tivemos sempre essa curiosidade acerca do místico, da vida espiritual, e isso nos trouxe para a doutrina quando nós nos casamos com a minha esposa, Neuza Maria Abreu e Silva. Ela é de família espírita, de berço. Então, logo quando nós começamos a namorar, eu comecei a frequentar o Centro Espírita Amor ao Próximo, participando das reuniões de segunda-feira, que eram dirigidas pela Elizabeth Montenari. E o interessante do meu início na doutrina espírita é que ele difere bastante de como se inicia hoje no movimento espírita. Naquela época, éramos poucos adeptos da doutrina e sempre quem chegava, se mostrasse um pouco de entusiasmo, era aproveitado para alguma tarefa da casa. E parece que eu já vim mesmo preparado para trabalhar no movimento espírita. Por quê? Com um mês de conhecimento doutrinário, a Elizabeth insistiu que eu fosse para a tribuna para fazer palestra espírita. E eu fiz, acompanhado por ela, sempre me incentivando a estudar a doutrina. Tenho também na minha sogra, Dona Neuza Ribeiro Abreu, uma grande incentivadora para conhecer a doutrina e estudar e vivenciar. Então já entrei logo na doutrina espírita dessa forma. Nós percebemos que hoje, para se participar de trabalhos de uma casa, o candidato é convidado a participar de estudos, né? Estudo sistematizado da doutrina, estudo específico de mediunidade. Então, hoje em dia, estuda-se muito para depois começar a trabalhar. Naquela época, nós já começávamos trabalhando sem estudar e estudando e já trabalhando. Quer dizer, já aliávamos a teoria com a prática. É bem diferente de hoje. E então, participamos do movimento espírita de Leopoldina, começando lá no Amor ao Próximo, onde participamos do Conselho Deliberativo do Amor ao Próximo. Fomos presidente do Conselho por vários mandatos, e aí entrosamos mesmo, e a doutrina nunca mais saiu da minha vida, porque até hoje estou bastante atuante no movimento espírita de Juiz de Fora. Eu acompanhei todo o processo de fundação do Tintino Pires. Não estive à frente do processo que estiveram Odemar Montenari, Elizabeth Montenari, o Paulo, mas quando assim que estabeleceu-se o prédio atual, o chamado Tintininho, eu já estava no trabalho, participando de reuniões aqui e lá no Amor ao Próximo, junto com o grupo. Então, já logo participei da reunião mediúnica do Tintino, todo sábado às 7h. E a partir deste momento, trabalhando com esses companheiros, eu fui já participando diretamente da diretoria do Tintino Pires, como secretário, como também presidente do conselho e presidente também da casa por 2 biênios. Olha só, eu conheci Odemar Montenari nas reuniões mediúnicas de segundas
sextas-feiras, lá no Amor ao Próximo. E naquela época era muito empolgante o trabalho de mediunidade. O que nós estamos verificando hoje, porque estamos na diretoria do Departamento de Assuntos da Mediunidade da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Então nós temos contato com várias casas espíritas de Minas e até do Brasil, e nós estamos percebendo que hoje há uma deficiência de médiuns, né? E principalmente médiuns com mediunidade bem ostensiva. Está sendo bem raro. A maioria dos trabalhos mediúnicos que conhecemos são pessoas antigas que permanecem, chega pouca gente com mediunidade na casa hoje, atualmente. Mas na época em que eu comecei, era impressionante como todos os dias a casa espírita recebia pessoas com mediunidade bastante ostensiva, e eu acompanhei o trabalho da Elizabeth e do Odemar Montenari com bastante atenção, porque além de participar das reuniões mediúnicas, eu era muito amigo da Elizabeth Montenari, até porque eu sou casado com uma prima dela. E o nosso relacionamento era bem profundo mesmo. Nós nos encontrávamos praticamente todos os dias. Eu levava a Elizabeth de carona para vários eventos que ela participava, e principalmente na área da mediunidade nós trabalhamos muito. A área de assistência social e de evangelização de jovens e de crianças, eu tive pouca participação, mas na parte administrativa da casa e nas questões mediúnicas, tive um envolvimento bastante acentuado nesse tempo. E eu acompanhei a mediunidade da Elizabeth não somente aqui no centro, mas também fora do centro. Ela era portadora de uma mediunidade excepcional e ela muitas vezes rompia até os limites convencionais de um médium, porque era de uma exuberância mediúnica fascinante. Nós ficávamos impressionados e gostávamos muito de acompanhar os fenômenos que aconteciam com ela. Nas reuniões de passe, muitas vezes estivemos com ela nas casas particulares que as pessoas pediam quando alguém tinha problema mediúnico, e nós acompanhávamos. Aqui no Tintino, fora do horário das reuniões também, junto com ela, nós atendemos muitas pessoas que chegavam com mediunidade bastante descontrolada e ainda sem nenhuma educação mediúnica, e nós atendíamos e houve fatos muito interessantes. Sim, presenciei vários, porque a Elizabeth sempre foi uma pioneira no movimento espírita de Leopoldina. Todas as novidades que surgiam, ela estava sempre à frente. E além disso, ela tinha um trabalho de atendimento fraterno que extrapolava os horários dos centros espíritas. Na casa onde ela residia, às vezes meia-noite, alta madrugada, ela recebia telefonema de pessoas que estavam passando dificuldades espirituais e ela os atendia por telefone. Inclusive, ela recebia os espíritos na casa dela, ela recebia os espíritos que muitas vezes estavam causando problemas lá com a pessoa. E também muitas vezes ela me chamava para atender esses acontecimentos. A maior parte nós pedimos para que as pessoas fossem encaminhadas para aqui, para o Tintino. Nós abrimos as portas e os atendíamos aqui. Eu, a Elizabeth, muitas vezes a dona Sebastiana e também a dona Isabel participando deste trabalho.
Às vezes o Paulo Roberto veio conosco, outras tantas. E presenciei mesmo fatos interessantíssimos da mediunidade dela. Um que ficou bem marcado foi quando nós fomos atender um rapaz que era irmão de uma trabalhadora aqui da casa. E ele estava passando por momentos bastante desequilibrados de mediunidade, inclusive ele se tornava muito agressivo e era difícil de contê-lo. Ela foi chamada, nós viemos aqui para o Tintino, nós nos assentamos aqui no salão, ela numa cadeira, eu do lado, a dona Sebastiana do outro. Abriu-se a porta e o rapaz veio imobilizado por várias pessoas. E ele estava mesmo em estado de transe completo, né? Expressão muito carregada, olhos faiscando de ódio. E aconteceu um fenômeno interessante. Quando abriu-se a porta, ela pediu que ele entrasse e soltassem ele. Quando pediu que soltassem, a gente sempre já ficava até com as pernas um pouco bamba, né? Porque não sabia o que poderia acontecer. Ela sentada assim na frente e soltou. Ele veio correndo assim, numa agilidade impressionante, com as mãos estendidas para pegar no pescoço dela. Quando ele chega próximo com as mãos e estende as mãos para agarrar no pescoço dela, ele é jogado para trás numa distância impressionante. A espiritualidade, né, afastou a entidade e ele foi jogado no chão. E ali ela, a partir daquele momento, passou para o processo de transe mediúnico dela, em que ela dava passividade a vários espíritos que perturbavam a família. Então nós passamos esse momento de bastante desconforto, né, de mediunidade, mas graças ao amparo da espiritualidade maior e a confiança que tínhamos no grupo de trabalhadores, vencemos essas dificuldades. Outro caso também interessante foi que naquela época era muito comum essa brincadeira do copo. As pessoas realizavam nas suas residências essas brincadeiras de consultar o copo sobre problemas do dia a dia. E nós nos lembramos que, certa vez, este procedimento foi feito em uma casa de vários jovens realizando a brincadeira, e uma das jovens presentes foi tomada por uma entidade que não deixava o corpo, que não deixava a médium, né, voltar à normalidade. Ela chegou aqui no centro, trazida pelas pessoas, em um estado de torpor absoluto. Ela dava a impressão de que estava morta mesmo. E o mais interessante foi que, junto com ela, vieram mais 3 jovens que participavam do trabalho. Quando elas entraram aqui dentro do salão do Tintino, nós fizemos a prece e, assim que terminamos a prece inicial, todas as 4 jovens entraram em transe mediúnico, recebendo espíritos, e o que eu achei interessante é que esses espíritos usavam o linguajar dos espíritos nas reuniões mediúnicas de desobsessão. E eu olhei para as jovens e vi que essas eram moças, elas nunca haviam participado de uma reunião mediúnica na vida delas, nem sabiam como era. E elas recebiam os espíritos, eram espíritos até de um baixo nível de educação, eram espíritos bem grosseiros, e eles usavam do palavreado típico dessas entidades quando manifestam. Então, aquilo foi um fato comprobatório da mediunidade para mim, porque como
que pessoas que nunca tiveram contato com mediunidade iriam receber espíritos que traziam aquele mesmo jargão e aquele mesmo tipo de expressão. Como estudioso da mediunidade, achei aquilo muito interessante e vi que, de fato, o mundo espiritual existe mesmo e os médiuns, quando estão dando passividade, eles são mesmo, muitas vezes, transmissores fiéis dessa realidade espiritual. Então, houve esses casos de mediunidade com a Elizabeth muito interessantes, e foram vários. Quando assumi a presidência do Tintino Pires, foi pelo ano de 1985, a casa já estava estabelecida, já havia sido edificado o pavimento inferior, e então tudo já estava correndo bem, os trabalhos prosseguiam, e nós então surgiu a proposta nessa época de se construir o segundo andar. Este segundo andar, ele teve ajuda do Dr. Irimar, né, como sempre ele esteve nos ajudando. Nós estivemos na residência dele, a diretoria do Tintino, fomos visitá-lo lá no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro, e ficamos impressionados com o carinho que ele tinha pelo Tintino Pires, pela Elizabeth, e ele nos mostrou a pinacoteca que ele possuía no seu apartamento. Era um salão todo reservado para quadros de pintores importantíssimos, de Cavalcante e muitos outros. Ele nos mostrou todos, e ele ainda brincando disse: olha só, um quadro deste aqui, se eu vender, dá para construir um novo Tintino Pires. Então então, já que é assim, né? Nós falamos para ele que tínhamos a vontade de construir o segundo andar da casa. Aí conversa vai, conversa vem. Quando nós terminamos o assunto, já íamos embora, ele virou para nós e disse: olha, podem fazer o orçamento lá do segundo andar. Aí saímos, né, encantados com a visita, e naquela época éramos todos jovens, estávamos entusiasmados com a obra, com a casa, e ele então se prontificou. Nós fizemos o projeto, encomendamos, né, o projeto com o engenheiro, e ele então forneceu a ajuda financeira necessária e foi construído o segundo pavimento dentro dessa época, 85, 86, na minha primeira gestão. E ficou muito bonito porque na época nós fizemos, não construímos paredes, foi o salão todo aberto, e nós colocamos divisórias de madeira envernizadas, separando os cômodos, que seriam os ciclos de evangelização infantil. E a diretora da época decorou muito bem, o espaço ficou muito bonito, ficou um segundo andar excelente naquele tempo. Então, na parte física da casa, nós contribuímos juntamente com os amigos da diretoria nesta construção do segundo andar. Mas assim que assumimos, em 1985, a nossa ideia foi incrementar a parte de estudos da casa. E nós iniciamos com um estudo sistematizado de O Livro dos Médiuns, que era realizado todo sábado, 19h. Era um tempo de estudo, de reflexão, e depois acontecia a reunião mediúnica, que era dirigida por mim e que tinha a médium Elizabeth
fazendo parte da reunião. Então nós estivemos à frente, coordenando esse estudo do Livro dos Médiuns, de 85 até 1990, quando nós mudamos para Juiz de Fora em janeiro de 91. Nos transferimos para trabalhar lá na Justiça do Trabalho em Juiz de Fora. Então focamos nessa parte de estudos, nas questões das palestras, né, e de estudos vários. E teve alguns fatos interessantes nessa gestão, que é para dizer agora, ou você está com vontade? Houve fatos interessantes que é preciso que se lembre, porque marcaram a época. Olhando hoje pela ótica da pureza doutrinária, deste trabalho que se faz em manter estudos, seguindo rigidamente, né, o que Kardec nos ensina, pode ser até que haja um certo descontentamento de pessoas muito arraigadas às questões doutrinárias. Mas, naquele tempo, vivíamos experiências novas. Estava tudo começando, éramos jovens, tanto é que não se exigia estudo para a pessoa participar dos trabalhos da casa. Desde que a pessoa tivesse boa vontade, um bom senso e disponibilidade, ele era convidado para trabalhar, e sempre tinha aqueles que estavam ao lado, como a Elizabeth esteve sempre ao meu lado, me orientando. Tive também na minha esposa, Neuza Maria, que já conhecia muito doutrina espírita desde aquela época, me acompanhando nessas questões. Então, houve umas situações que hoje em dia não acontecem, mas que, como registro histórico, nós vamos narrar. O primeiro fato que foi diferente, que ocorreu, foi quando do falecimento da Valma Lúcia. Valma foi uma excelente trabalhadora da nossa casa, muito querida por todos. E ela teve uma desencarnação muito atípica. Por quê? Uma semana antes da desencarnação dela, ela procurou vários companheiros do centro, inclusive a Elizabeth, e disse que iria desencarnar recentemente. Todos ficamos assustados. Por quê? Ela gozava de plena saúde, ninguém tinha nenhuma dúvida quanto a isso. Mas ela disse que sim, que iria desencarnar. Mas que nós não ficássemos preocupados, porque ia ser tudo tranquilo, ela estava consciente, não teria nenhum problema. Perguntamos, mas você tem filhos novos, como vai ser? Não, mas a espiritualidade vai dar um jeito nessa situação. Eu estou sentindo que a minha hora está chegando e eu vou mesmo desencarnar. Ninguém deu muita atenção, né? Uma semana depois, ela teve um problema cardíaco, era um domingo de manhã, ela ia sair de casa, teve um problema cardíaco e caiu sobre o sofá da casa dela e desencarnou ali. E aquilo, né, trouxe um susto para o movimento espírita da cidade. Todos queriam, foi uma comoção no meio espírita, e todos queriam ver como ela estava. E a cidade não tinha capela mortuária naquela época. A família dela, diante da curiosidade e dos pedidos de que queriam, muitas pessoas católicas queriam acompanhar o enterro dela, e entenderam que na residência dela não teria condições de que o corpo ali ficasse. Então, nós reunimos a diretoria e tomamos essa decisão
de trazer o corpo da Valma para ser velado aqui no salão do Centro Espírita Tintino Pires. E então passou-se a noite inteira aqui, o corpo dela, os espíritos presentes, as pessoas não espíritas vieram. Então houve muita música, fizemos muita prece e na manhã seguinte ela foi enterrada. Essa situação ficou até registrada em ata, que seria uma exceção, até porque não havia condições disso ocorrer, não havia capela mortuária na época, e foi mesmo uma exceção, inclusive porque conhecíamos a grandeza espiritual da Valma e sabíamos que não iria trazer nenhum ato constrangedor para a doutrina. Então tivemos essa experiência aqui. Tivemos também nesta época outra experiência relacionada à mediunidade de cura. Um médium de cura de Barbacena esteve aqui na cidade, era conhecido de alguns trabalhadores do centro, e ele realizava um trabalho de cura espiritual no Centro Espírita lá em Barbacena. Estava tendo muitos pedidos aqui em Leopoldina para que ele fizesse este trabalho aqui. Várias pessoas se dirigiram a nós, a diretoria, para saber da possibilidade de trazer este médium aqui para a nossa casa, para que ele fizesse essas sessões de tratamento espiritual. Nós então decidimos em conjunto na diretoria que ele poderia vir uma vez para que nós acompanhássemos o trabalho dele o tempo inteiro, e se houvesse qualquer restrição, ele não poderia mais participar, né? Foi condicional. A parte lá do Tintininho, não foi aqui do salão, nessa época acho que ainda nem tinha o salão, foi aberto e ele veio para fazer o tratamento, era à noite, e a sessão estendeu-se pela madrugada. Nós acompanhamos e quando terminou o trabalho dele, nós chegamos perto dele, eu me lembro, eu, Elizabeth, Paulo, e fomos claro com ele, fomos francos, dizendo que não víamos necessidade de que o trabalho ocorresse, porque a proposta principal de um centro espírita é curar almas, né? Não é curar corpos. Os corpos são curados em consequência da conscientização e da reforma íntima que a pessoa promove em si mesma. Então, vimos que havia um pouco de fantasia no trabalho, o trabalho estava transcorrendo com um tom de misticismo, o que não combina com a racionalidade da doutrina espírita. Mas nós demos essa oportunidade e valeu como experiência para todos os trabalhadores. Na época, muitas pessoas ficaram aborrecidas conosco, da diretoria, mas na realidade foi bom mesmo ter tomado essa atitude, porque lá para frente constatamos que o médium não levou adiante essa proposta dele. Aliás, a mediunidade de cura é uma mediunidade muito perigosa, porque ela afeta diretamente a questão da vaidade do médium. E atrás da vaidade vem a fascinação, e muitas vezes o médium se perde nessa situação. Então, esses dois casos assim, bastante diferentes que ocorreram durante esse período. A COGEL, logo no início, nós chegamos a participar, levávamos os nossos filhos para acompanhar o trabalho da COGEL. Participamos também, principalmente, fomos responsáveis para o setor mediúnico da COGEL. Estivemos à frente lá, coordenando os trabalhos, atendendo jovens que
durante o movimento, tinham sensações mediúnicas, então haviam salas reservadas, onde nós trabalhamos ali com a Elizabeth, com a Rosina, filha da dona Sebastiana, que também prestava muito serviço ali. Na COGEL nós não participamos muito, estiveram sempre à frente a Cida, o Tonheca. Nós demos ajuda a eles durante um tempo, mas depois ficou um pouco difícil porque nós tínhamos 4 filhos e essas crianças, elas vieram assim muito rápido. A primeira filha, ela nasceu em 1978, mas quando foi em 1980, a Neuza teve 2 meninas gêmeas. E quando foi em 82, nasce o 4º filho, o Fabrício. Então nós tínhamos praticamente 4 bebês para cuidar, né? Então foi muito difícil essa época. Eu era presidente do centro e também fui presidente da Associação de Bairros do Alto do Cemitério neste momento. Trabalhava em cartório e ainda estudava para concurso. Quando eu olho para trás, eu penso, não sei como que eu dei conta de tanta coisa. Eu lembro que a gente vinha para o centro e vinham com as 4 crianças. E dormiam todos 4, então eram todos 4 pendurados no nosso colo, dormindo. Acabava a reunião, a gente tinha que colocar tudo no carro, um por um, depois levar para casa. Então essas dificuldades, né, logísticas, né, não nos deu a possibilidade de participar muito da COGEL, mas continuamos até hoje vibrando para que este movimento, que é um excelente movimento, numa época em que se necessita muito de falar sobre espiritualidade, que é no Carnaval, né, e parabenizamos os trabalhadores que estão à frente deste movimento, que é de suma importância mesmo para a juventude leopoldinense. Do movimento jovem espírita de Leopoldina, nós acompanhamos a Mocidade Espírita Júlio Fiorentini, que é aqui do Titino Pires. E o padre Júlio Fiorentini, ele esteve na nossa vida mediúnica muito presente em vários momentos de trabalho de mediunidade, em trabalhos, porque na parte da mediunidade eu trabalhei e trabalho ainda na direção de reunião mediúnica, aqui lá no Amor ao Próximo, aqui no Titino Pires, e no Centro Espírita União, Humildade e Caridade, do bairro Poço Rico, da cidade de Juiz de Fora, onde eu faço parte da diretoria desde quando cheguei lá em 91. E lá nos trabalhos de reuniões de vibração, muitas vezes sentia a presença do padre Júlio Fiorentini, até ocorrendo algumas psicografias deste espírito. Então sempre estivemos ligados com ele. E por isso, e também quando era presidente aqui, acompanhava a mocidade, fazendo estudos, participando das reuniões de mocidade espírita. O que eu vejo que a juventude hoje, ela está muito mais atenta do que a juventude da minha época, muito mais questionadora. E também porque a facilidade de comunicação hoje é fantástica, né? Todos têm acesso a todo tipo de informação a qualquer hora. Então, os jovens questionam muito. Então, o recado que eu gostaria de deixar para os jovens é que continue mesmo com este questionamento. Mas que esse questionamento seja sempre feito dentro de uma ponderação, né? Dentro de um bom senso. Porque às vezes o jovem,
como não tem experiência de vivência na doutrina, no movimento espírita, na mediunidade, às vezes ele vê fatos que não concorda e muitas vezes quer compreender essa situação, mas usam às vezes de uma maneira indelicada de questionar ou muito fria, muito analítica. É importantíssimo que se tenha este critério de inquirição, de perguntar, mas que tudo seja feito dentro de um nível de fraternidade cristã, para que não haja constrangimento daqueles mais antigos, né, que têm um modus operandi um pouco diferente, né, e respeitando o entendimento de cada um, porque a doutrina espírita é eminentemente uma doutrina de liberdade. E até muitos acham que isto atrapalha a doutrina, porque não há comando de cima para baixo. Inclusive até mesmo os órgãos de unificação, como a Aliança Municipal Espírita, a União Espírita Mineira, a FEB, eles não são órgãos de imposição e nem de fiscalização, são órgãos de deliberação e de acompanhamento e de instrução. Eles trazem as experiências oriundas dos encontros no território nacional. Então, diante disso, diante dessa liberdade que a doutrina espírita nos propõe, é necessário que tenhamos bom senso. Usa-se muito as ferramentas de mídia, Facebook, Twitter, WhatsApp, que são importantíssimas para a divulgação da doutrina, mas que é sempre aconselhável que não haja polêmica nas discussões em mídia, porque fatos polêmicos ou difíceis seriam melhores analisados dentro do ambiente espírita, dentro da casa espírita, porque é um ambiente onde as pessoas estão amparadas pela proteção espiritual e toda parte controversa ela pode ser dirimidas as dúvidas sem problema. Então, o que eu digo para os jovens é que continuem, né, pesquisando, estudando profundamente a doutrina e que tenham sempre o bom senso em momentos de receber ideias com as quais não concordem, para que as contestações, as dissensões ocorram mais sob a proteção espiritual de uma casa espírita, do que levar temas e assuntos e lançá-los na mídia em geral, porque nós sabemos que a mídia é um campo vasto de conhecimento, de importância para a humanidade, mas também é um campo aberto para todo tipo de expressão, né, e de situações que podem constranger. E que continuem ligados a Kardec e a Jesus. Que não separem nenhum dos dois. Porque, infelizmente, há algum tempo atrás, tivemos na nossa casa espírita, em Juiz de Fora, uma proposta de 2 jovens que vieram trazer a ideia de que a casa deveria estudar somente Kardec, se ater a Kardec, porque Jesus, Emmanuel, Chico Xavier seriam situações ligadas à religião e que o bom senso não aceitaria. E porque também Emmanuel, Chico, são ligados ainda às questões profundamente católicas, protestantes, palavra desses jovens que tinham bastante conhecimento espírita. Então, houve um momento de desconcerto em que tivemos que fundamentar
que a doutrina deve ser mantida no seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e também religião, né? Religião, como diz Emmanuel, é o vértice que a parte religiosa do Espiritismo é o vértice que nos liga a Deus. A parte científica é a base da pirâmide que nos sustenta. A parte filosófica seria o intermediário entre o vértice e a base. Então, que o jovem continue a manter esse triplex de apoio para que a doutrina espírita não se perca com inserções estranhas àquilo que é recomendável, né? A doutrina já venceu mais de 100 anos e os postulados espíritas continuam invictos e livres de contaminações e sempre atuais, né? Porque a ciência até hoje não derrogou nenhum dos princípios estabelecidos na codificação kardeciana, muitas vezes ao contrário. Gosto sempre de lembrar que quando eu era jovem, entrei na doutrina espírita, me empolguei logo de início, principalmente pela questão fenomênica, passei a ler todos os livros da doutrina, e quando eu estive lendo o livro Renúncia, ditado pelo Emmanuel ao Chico, eu quase que parei ali no prefácio do livro, porque no prefácio Emmanuel retratava a experiência de um espírito altamente iluminado, com o nome de Alcione, que era o personagem principal do livro, em que ela narrava que estava vindo de um planeta, que havia neste planeta 2 sóis. Naquela época, como jovem, pensei assim: puxa vida, mas a doutrina espírita, esses espíritas estão viajando, né? Aquela expressão, né, de que a doutrina parecia que era dirigida por alienados, né, que inventavam coisas místicas. Até nem li o livro, depois voltei a ler. Mas os anos foram passando e mais ou menos há uns 4 anos atrás, a NASA publicou uma foto do telescópio Hubble em que ele mostrava um planeta com 3 sóis. Isso então veio me encher de alegria, de felicidade, mostrando que a doutrina espírita continua à frente do tempo, da ciência, porque ela traz ideias e postulados muito à frente do nosso tempo. Quem poderia imaginar como que o Chico, na década de 30, 40, escreveu um livro, psicografou um livro deste, com um planeta de 2 sóis, e agora já foram descobertos outros com mais quantidade de sóis ainda, né? Mostrando a evolução espiritual em plenitude de espíritos já que atingiram a plenitude da sabedoria e do amor, os chamados puro espíritos, né? Então, que mantenhamos esta coesão do tríplice aspecto da doutrina.